Fala galera, como é que vocês estão? Vindo aqui para trazer mais uma ministração quentinha aí, acabou de sair do forno. Que o Senhor fale com cada um de nós e Ele nos encontre sensíveis a ouvir a voz dele. E a palavra que Deus ele colocou no meu coração hoje é sobre o secreto. E eu queria já ler com vocês lá em Mateus 6,6, a palavra que diz assim: Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Sabe, nem tudo que a gente ouve é para os outros. Sabe, eu creio que Deus ele tem muita coisa para falar no secreto pra gente. Eu creio que Deus ele tem muita coisa para falar no secreto pra gente que é pra nós, somente pra nós. E é interessante porque a gente tem vivido numa geração muito rasa. É uma geração que acha que já viveu as melhores experiências com Deus, mas que é uma geração que não fecha a porta do seu quarto. Sabe, é uma geração que nos cultos estão pulando, que estão gritando e que estão se rasgando ao Senhor, mas que dentro das suas próprias casas não tem fechado a porta do seu quarto, e não tem vivido uma vida com Deus no secreto. E o Espírito Santo ele quer ser nossa companhia, sabe? Ele quer que quando a gente vá para o culto, quando a gente vá fazer qualquer outra coisa fora de nossa casa, para Deus, seja igual nós fazemos na nossa casa. Existe uma frase que o pastor Judson de Oliveira ele fala que se for para adorar, se for para adorar e não ser como é na varanda da casa dele, ele não sai de casa. Então que isso seja para nós também, que nós tenhamos essa vontade, sabe, de ter as mesmas experiências que eu tenho em casa, sabe, dentro da igreja, sabe, que não seja o contrário, mas que comece dentro do seu quarto, que comece no secreto e isso se externe para a igreja, para as praças, para as ruas, para as escolas, para onde você for. E a gente tem mania, a gente tem uma mania muito doida assim, de tudo que a gente ouve, a gente querer. Tudo que a gente ouve, sabe, de Deus, a gente já nos imagina falando isso pros outros. E nem sempre tudo que a gente ouve de Deus é pros outros. Às vezes é pra nós. Às vezes é Deus querendo nos tratar. Às vezes é Deus ele querendo falar algo para que você mude, para que você faça algo depois à frente com outras pessoas. E esse eu acho que é um dos problemas da nossa geração. Nós não temos segredos com Deus. Nós não temos coisas só nossas, sabe, com Deus. Sabe, que só eu e Deus sabe. E a gente acaba virando uma geração rasa, sabe? A gente acaba tendo uma fé rasa, sabe? Porque tudo que acontece é aquilo que os meus olhos podem ver. Tudo que acontece é aquilo que a minha mão pode tocar. Tudo que acontece é aquilo que pela minha força eu posso fazer. A gente acaba limitando o poder de Deus. E Deus ele tem muito mais para ser revelado. Ele quer ir aonde a nossa mão não vai. Ele quer ir aonde o nosso olho não pode ir. Ele quer ir aonde a racionalidade ela não pode chegar. E com isso a gente precisa entrar no nosso quarto. A gente precisa ter o nosso secreto com ele. A gente precisa ter um tempo com ele todos os dias. Então, sabe, antes de externar qualquer coisa, busque o secreto. Antes de externar qualquer coisa, busque revelação de Deus no secreto. Porque no secreto, ele vai estar ali e ele vai falar com você. Deus ele quer falar coisas com você que você nunca imaginou que você ia saber. Sabe, Deus ele tem coisas para falar com você, que ele quer revelar coisas para você que muitas vezes você nunca imaginou que você poderia saber. Sabe? E Deus ele pode porque ele é poderoso para falar, para agir, e ele é o dono de todas as coisas. Queria ler uma outra palavra aqui com você, que está lá em Apocalipse
capítulo 10, versículo 4. É muito interessante essa palavra. Fala assim: e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Gente, é isso mesmo. Existe um segredo que só João sabe. Existe algo que Deus fez e que mostrou para ele em Apocalipse que só ele sabe, mais ninguém. Sabe? A gente precisa ter algumas coisas em secreto com Deus. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu tenho diversas músicas que são segredo meu com Deus. Eu tenho diversas ministrações que eu nunca ministrei, porque são segredos meus com Deus. Se ele um dia quiser revelar, vai ser revelado. Se ele um dia quiser colocar o externo, vai ser externo. Mas é segredo meu com Deus. É coisa nossa, que um dia, se ele quiser, será externado. Então é isso, sabe? Ter segredo com Deus é bíblico. João, ele tem um segredo com Deus. Deus, ele fez ali algo com aqueles 7 trovões e pediu para que ele não escrevesse, porque era só para ele saber aquilo. Um dia a gente vai saber, né? Mas por enquanto somente João sabe. Mas queria, sabe, desafiar você, sabe? Você conhece a voz de Deus? Sabe, se ele falar com você, você sabe que é ele que tá falando? Como que é a voz dele? Sabe, Deus, ele não muda, sabe? Ele vai falar com você e ele vai te chamar pelo nome. Deus não muda. Ele chama os escolhidos dele pelo nome. Então, se dispõe a ouvir a voz dele e ele vai te chamar pelo nome. E só quem sabe o que é ter secreto com Deus, é ter uma vida de oração, é ter uma vida ali buscando a ele no secreto, sabe o que é conseguir começar a chorar e não conseguir parar, sabe o que é se descontrolar na presença dele, sabe? Eu acho que o nível maior é quando você olha para pessoas e você não consegue se conter. Quando você vê alguém pecando, quando você vê alguém errando, quando você passa na frente de uma balada e vê jovens se destruindo na frente de uma adega, na frente de uma tabacaria. Eu, pelo menos, eu penso assim, que são as minhas ovelhas que estão ali, cara. E eu preciso fazer alguma coisa. E Deus, ele gera esse sentimento em mim, sabe? De que aquelas são minhas ovelhas e que eu deveria estar fazendo alguma coisa. Então, o secreto, ele nos traz isso. Existe a parte boa do secreto, que é a presença de Deus, é a chapação e tal. Mas existe a responsabilidade de ter o secreto com Deus, que ele te traz depois, que é o ID. Que é você ir anunciar o evangelho, fazer discípulos, batizar pessoas, fazer a diferença nessa geração. É o tempo da gente ouvir. É o tempo da gente ouvir nesse momento Deus falando, porque ele quer ter intimidade conosco. Então, fecha a porta do seu quarto, vai pro secreto, vai buscar Deus, sabe? Não viva se alimentando só de ministração no YouTube, não fica só se alimentando de canções no Spotify, mas se alimente de secreto, sabe? Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, ouça a voz de Deus, ore mais, sabe? Não que seja ruim você ver uma ministração, não que seja ruim você ouvir uma música, mas Deus, ele tem muito mais. Deus, ele é muito mais profundo. Então busque isso nele, busque isso dele, porque ele espera isso de você também. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Busque intimidade com Deus, busque o secreto com Deus, busque ter segredos com Deus, e você vai ver a sua vida, ela vai sua vida espiritual, ela vai dar uma ativada, assim, de uma forma que você nunca viu. Os seus olhos vão se abrir de uma forma que você nunca imaginou.
E aí quando você for externar isso num culto, quando você for externar isso numa escola, numa praça, aonde você estiver como cristão, você vai ver que isso vai gerar um sentimento de compaixão em você. E isso vai ser muito mais natural para você. Então busque a Deus, vai pro secreto e seja feliz com Jesus. Amém? Tamo junto, vamos nessa.